Boa tarde, mais uma aula de Web Art. Essa aula é sobre informação visual. Nessa aula, eu vou tentar falar para vocês um pouquinho a respeito da imagem e da importância da imagem nos trabalhos de web, né? na parte que a gente, quando for trabalhar com produção de interfaces ou transmissão de informações, a importância da imagem para tudo isso. Bom? Então, lá, visualização de informação. Aqui eu tenho à esquerda um infográfico e à direita um texto. Os dois tratam da história do chocolate. Aqui o texto, lá, letrinhas pequenas. Então, em 1502 aconteceu isso, em 1519 aquilo. Né? E aqui é um infográfico que tem as datas e uma síntese dos acontecimentos. É muito mais fácil a gente enxergar o que está, essa informação passada de forma visual, do que ficar lendo tudo isso. É claro que na leitura tem os detalhes explicativos de tudo isso, mas num primeiro momento, bater o olho num infográfico que tem as informações principais, a gente consegue com isso reter algumas informações de forma muito mais rápidas do que em um texto. A partir daí, né, se interessar, a gente pode buscar o texto, procurar o texto. Mas na hora de transmitir uma informação que cause impacto e que seja rápida de ser absorvida, é muito mais fácil trabalhar com ela visualmente. Então a gente tem aqui a rapidez de percepção com as imagens. Falando dos infográficos, qual que é o objetivo deles? O objetivo é a comunicação visual, é passar informações a respeito da parte visual, né, de imagens, ilustrações, de vídeos. Então, são representações ilustradas das informações ou de informações. Essas imagens podem ser estáticas ou serem animadas e vai exibir também gráficos, mapas, tabelas e textos. Então, é isso que a gente chama de infográfico. Não é? É uma prancha, uma tela que tenha imagens que passam informações. Isso é um infográfico. Tem gente que considera aquelas imagens rupestres das cavernas infográficos, contavam lá as caçadas, eram imagens que estavam contando alguma história. Então, quando a gente quer passar alguma informação a respeito com imagens, a gente pode chamar isso de infográfico. Aqui eu tenho um exemplo de um infográfico que fala lá então, atualmente, a gente falando do Covid toda hora, então aqui algumas ilustrações, quando há o contato das pessoas, aquela curva de contágio passa da linha da capacidade médica, quando são 3 etapas aqui, que é quando tem contato normal, passando da capacidade média, um contato completamente isolado, ele para baixo da curva, e conforme vai voltando o contato mais controlado, a curva pode ir subindo mais aos poucos. Então aqui seria uma forma de passar informações, eu não vou ficar detalhando muito detalhe em cima desse infográfico, quem quiser depois ver, tem um link aqui na descrição, esse material vai ficar para vocês baixarem em PDF. Então aqui está passando informações a respeito de imagens, então tem gráfico, tem texto, tem imagens, e tem um assunto principal falando aqui em cima. Isso é o infográfico. Outro exemplo de infográfico é o plano de ensino dessa disciplina nossa, que eu passei para vocês no primeiro dia de aula. Então, aqui fala plano de ensino, descendo, geralmente o infográfico vai descendo, assim, Eu tenho aqui os objetivos, conhecer web art, produzir web art, metodologia que a gente vai trabalhar, aulas expositivas, formação de pensamento crítico e prática. Então, aqui eu estou colocando graficamente para vocês o que a gente vai fazer. Depois tinha lá a continuidade desse infográfico, que eram os conteúdos das aulas, Aqui o número de cada aula, e cada aula tinha a parte teórica e a parte prática e o assunto de cada um. Esse infográfico tem texto demais até, mas é que isso daqui era legal para vocês terem guardado, por isso que eu fiz isso tão grande assim. Aplicações dos infográficos. Quais são? Facilitar a compreensão das informações, realizar simulações de coisas que ainda não foram feitas ou coisas que ainda são impossíveis, por exemplo, mostrar dinossauros ou alguma coisa assim, e descrever processos complexos.
Aqui tem um exemplo de um infográfico que foi muito famoso em 2010, isso aqui é da revista Época de 2010. Quando os mineiros do Chile ficaram presos, né? Então embaixo lá, 800 metros do chão, então contando onde eles estavam, mostrando como seria o resgate possível. Então vários infográficos foram feitos naquela época, simulando e mostrando o que aconteceria, alguns interativos, outros não, né? Então aqui fala, né, onde estava essa mina, que lugar da América do Sul, aí dando um zoom no mapa, né? É um infográfico bem interessante. Depois também vocês podem dar uma olhada. Tipos de infográfico. Eu tenho os expositivos, os interativos. Os expositivos são simplesmente exibidos e os interativos, eles permitem a exploração do usuário. Esse infográfico que está aqui, né, as 13 razões por que usar o infográfico. Esse infográfico, as 13 razões por que usar infográfico, ele está em inglês, mas ele é um infográfico bem legal, bem intuitivo. A gente vai arrastando com o mouse para baixo, ele fala, né, por que o nosso cérebro é tão louco assim por infográficos, o que faz ele ter tanto sucesso, como as imagens são visualizadas, tem um monte de, né, eu posso clicar em alguns lugares, tem várias informações interessantes falando a respeito de infográfico, das imagens, uso de imagens, visualização, como é que o nosso cérebro reage. É legal acessar essa página. Os infográficos interativos, eles podem ser lineares, ou eles podem ser multimídia, ou eles podem ser com base de dados. Tá? Lineares é que tem uma navegação sequencial. Eu só desço, só vou para frente, eu vou seguindo aquelas informações. Multimídia é que eu posso clicar em outras opções e ele vai me levar para lugares diferentes dependendo do meu clique. Infográficos interativos com base de dados depende de uma visualização dinâmica de dados. O que significa isso? Tem uma base de dados em algum lugar que eu acesso quando for acessar aquele infográfico e o infográfico é montado na hora do meu acesso. Esse é um infográfico desenvolvido pela Johns Hopkins Universidade, lá em Maryland, na costa leste da Flórida, e é um infográfico todo à base de dados. Tudo isso que aparece aqui para a gente, antes de aparecer para a gente, o computador foi lá, buscou na base de dados atual e trouxe na tela. Então, conforme os dados vão mudando, essas informações aqui vão mudando, né? O tamanho da bolinha, o número de casos. Aqui mostra o mundo inteiro. Se eu quiser ver no Brasil, eu posso clicar em algum lugar, ele vai abrir daquele lugar. Depende da rede para funcionar isso, né? A minha internet aqui está meio lenta, mas eu posso clicar em um lugar, ele vai tentar abrindo, vai dando zoom, eu posso ir clicando, ele vai aumentando, tudo isso ele está pegando de algum lugar e trazendo para a gente na hora que a gente solicita, ou seja, na hora que eu clico o mouse em cima de algum lugar, essa informação é buscada da base de dados para ser postada aqui nessa hora. Isso é um infográfico dinâmico. Etapas para o desenvolvimento do infográfico. Como é que eu faço o infográfico? Quando eu quero fazer um infográfico, como é que eu começo? Como é que eu começo a pensar nisso? Né? Da onde eu saio? Então, primeiro, eu vou definir o foco do meu infográfico, né? Qual que vai ser o objetivo dele. Depois eu vou definir qual que é o meu público-alvo. Estou falando para quem? Para criança? Para jovem? Para que mídia que eu vou falar? Para televisão? Para o rádio? É para colocar um cartaz na parede da escola? Né? Quem que vai ver o que eu quero mostrar? Quem que vai ver essa informação que eu quero passar? Quem vai receber? Depois eu vou ter a coleta de informações que eu preciso para que entrem no infográfico. Depois eu vou selecionar essas informações, que eu não vou colocar todas. E depois eu vou fazer a representação visual. Então, só vou começar a desenhar o infográfico depois que essas fases todas já estiverem cumpridas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases, rapidamente. Definição do foco. Eu vou definir claramente qual que vai ser o meu objetivo. Vou falar sobre isso. Vou fazer um infográfico do meu portfólio. Vou fazer um infográfico de uma receita. Vou fazer um infográfico de como que está a minha casa com isolamento social. Sei lá, tá? Eu tenho que ter objetivo. Eu defino claramente qual que é o meu objetivo.
Depois disso eu vou selecionar as características marcantes desse objeto de informação, né? O que é importante saber disso? Quais são as informações principais a respeito disso? Se é uma receita, quais são os ingredientes? Se é o meu portfólio, quais são as minhas obras? Então eu vou selecionar quais as características marcantes desse objeto. E eu vou demarcar os locais de informações. Às vezes eu tenho que saber isso, que região que está, né? Vou falar isso na minha casa, ou na minha cidade, ou na minha escola. Às vezes eu preciso demarcar claramente um local. Tudo isso eu faço na definição do foco. Depois eu vou identificar o público-alvo. Quem que vai receber a minha informação? Né? Qual que é a faixa etária? Sexo, escolaridade, hábitos? Talvez sim, talvez não. Essas informações importem. É importante saber se eu vou trabalhar com crianças, por exemplo, ou com adolescentes, ou com gente mais velha, ou com universitários. Por quê? Com isso eu vou definir a linguagem textual e a linguagem visual. Vou colocar mais imagens ou menos imagens, vou trabalhar com mais cor, mais texto, menos texto. Para isso eu tenho que saber qual que é o perfil de quem vai receber essa informação minha. Se ela gosta de ler, se ela gosta de imagens, se ela é mais alegre, se ela é mais receptiva, como que será que é esse público-alvo? Aí eu vou coletar as informações, né? Coletar o máximo de informações sobre o assunto, textos e imagens. Eu vou pegar os elementos que talvez possam constar no meu infográfico, eu vou ter aquelas informações todas. Cruzar fontes de informações. Será que é verdade que eu estou falando? Eu quero falar algum assunto de uma notícia, mas eu preciso verificar aquela notícia antes, que lá tem veracidade, se não tem nenhum ponto obscuro. Então eu tenho que checar várias fontes de informações para chegar na minha informação final, com certeza que ela seja verídica. Priorização dos elementos. Depois que eu selecionei, que eu separei todo aquele monte de informações, eu vou selecionar o que eu quero. Né? Então eu vou restringir o conteúdo de informações aos elementos fundamentais. Né? Infográfico é uma coisa para passar passar uma informação de forma rápida. Não vou ficar contando muita história. Se a pessoa depois quiser saber mais daquilo, você pode colocar um link que tenha um texto em algum lugar, ou que tenha mais informações em algum lugar. Mas o infográfico é uma forma impactante de passar algumas mensagens iniciais, né? Mensagens fundamentais. Depois eu vou organizar essas informações, né? Como é que ela, começo, meio e fim, como é que eu vou passar isso daí. E a partir dos elementos visualizados, outros devem se tornar acessíveis, ou seja, eu vou desenrolando o meu infográfico dependendo de uma ideia inicial. Só então, depois que eu fiz tudo isso, eu vou partir para colocar isso numa tela ou num papel. Então, depois que eu já tenho as informações selecionadas, né, o que vai entrar no meu infográfico, aí sim eu vou fazer a representação visual dele. Eu vou definir a forma de apresentação, né, restringir a quantidade de elementos visuais. Atenção para imagens que permitem interpretações dúbias. Eu não vou colocar imagem que dá para entender outra coisa. Um item muito importante é esse, ó, não reforçar informações, texto e imagens sobre o mesmo assunto. Então, sei lá, colocar foto de uma cadeira e escrever embaixo cadeira. Para que isso, né? Ou você põe a foto, ou você põe o texto. Redundância gera atraso na recepção da imagem. Olha lá, sua leitura implicará em mais tempo e não agregará mais informações. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês de um aplicativo, dá para fazer no celular também, que é o Canva. Tá? Então, tem lá o canva.com. Vocês podem também no celular acessar a loja do celular e procurar o Canva. Ele é um aplicativo que dá para fazer várias coisas, cartazes, infográficos. Eu vou entrar nele aqui. Bom, essa é a tela inicial do Canva. Bom, a gente tem aqui várias opções, né? Ele é um aplicativo que tem para celular também e dá para fazer infográfico, story do Instagram, montagem de foto, um monte de coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de infográfico. Ele requer um login para vocês na hora que for utilizar. Ele tem uma parte gratuita bem grande, bem ampla, não precisa pagar, né? E tem algumas coisas que se quiser fazer precisa pagar, do tipo download do que foi feito, né? Ou então compartilhar a execução com outra pessoa. Mas dá para a gente trabalhar com ele, tirar foto do que foi feito, ou então de pegar um link e compartilhar esse link.
Então, quando eu entrei no infográfico, ele abre uma tela branca e aqui tem as ferramentas que eu posso usar, né? Eu quero pôr um texto, por exemplo. Então, aqui tem vários tipos de título, vários tipos de letra. Eu posso escolher uma letra qualquer e arrastar para lá. Na hora que está lá, eu posso mudar aqui a cor da letra, posso mudar o formato, posso aumentar ou diminuir, posso mudar a posição disso no meu infográfico, né? Por exemplo, se eu quiser um ícone de alguma coisa, eu venho aqui em elementos, olha. Tem uma infinidade de elementos, formas, adesivos, gráficos que eu posso também montar com dados, linhas. Se eu quiser, por exemplo, um ícone especial, sei lá, celular, né? Só digitar, ele traz um monte, eu escolho qual eu quiser e coloco lá, tá certo? Posso pôr mais texto e vou montando o infográfico de acordo com a minha necessidade, tá certo? Então, aqui é quando eu começo do zero. Existe a outra possibilidade, quando for trabalhar com fotos, se eu quiser uma foto de alguma coisa minha, aqui vai aparecer as fotos que já tem lá. Eu preciso fazer o upload primeiro, aqui em cima, o upload, mandar uma imagem para lá, para depois que ela apareça nas fotos. Bom, quando eu posso também utilizar os templates, que são modelos. Tem um montão de modelo, tá? Educacional, de processo, de negócios, um monte. Eu posso escolher qualquer um. Por exemplo, esse. Na hora que eu clico, ele pergunta, você quer substituir aquele que estava lá? Sim, eu quero substituir. Aquele lá foi só um teste. Aí ele traz para mim aquele infográfico pronto. Só que tudo é editável, ó. Tudo eu posso clicar e apagar. Tudo eu posso clicar 2 vezes e mudar texto, por exemplo. Tá vendo? Digitar de novo, texto novo. Posso mudar a cor. Então, posso colocar outros elementos gráficos. Posso tirar esses daqui. Posso arrastar para cima e para baixo o que já tinha lá, tá? Então, eu consigo editar alguns templates, alguns modelos que tem pronto. Então, esse é o tipo do Canvas. Qual que é o nosso objetivo aí de hoje? Vocês vão criar um infográfico com o assunto da web art de vocês. Tá? Então, vocês vão pegar, lembra que eu já falei semana passada para vocês, né? Já daqui para frente, já afunilando na web art. Qual que vai ser o site que vocês vão construir? Vocês já têm que ter um assunto, já foram mandando isso para mim por e-mail, agora vocês vão fazer um infográfico desse assunto. Esse infográfico já não é o site, tá? É só alguma coisa sobre o assunto que vocês resolveram. Algumas informações básicas sobre esse assunto. Só para mostrar para mim que vocês mexeram nessa ferramenta. Não tem que ser nada milhão, assim, muito elaborado, um primor de infográfico. É só para mostrar que vocês chegaram a testar, viram como funciona, tá? E aí, para compartilhar comigo, deixa eu voltar lá no Canva, porque a parte gratuita dele não dá para baixar aqui, ó, não dá para fazer download, tá? Tem que pagar. Então, como é que vocês vão mandar isso para mim? Vocês vão compartilhar. Aliás, não é compartilhar também, cadê? Aqui, ó, no imprimir infográfico, ó, na flechinha do lado, tem um link compartilhável. Se clicar nesse link, ele vai dar um link aqui. É só copiar esse link, manda para mim no meu e-mail, ou manda pelo Google Classroom, certo? Para eu ter esse infográfico de vocês. Deixa eu tirar ele daqui de novo. Tá? Então, essa tarefa é isso, só testar como é que faz o infográfico e tentar fazer. O que ficou de tudo isso da aula de hoje? Que a gente consegue passar informações a respeito de imagens. No entanto, a gente tem que selecionar as imagens certas para passar informações, mesclar com textos certos. Então, não é só começar um infográfico e ir fazendo. Como começar uma casa e ir fazendo, pondo um tijolo em cima do outro e ver o que dá, né? Então, a gente tem que selecionar antes quais informações eu quero passar, para quem que eu vou passar essas informações, e aí eu vou restringir isso e fazer meu produto final. Aí sim eu vou conseguir atingir meu objetivo, tá bom? Gente, obrigada pela atenção em mais essa aula, e a gente vai se vendo durante as outras, né? Até mais!